Capítulo 1261. Cirurgia de campo. O pó hemostático não funciona, o sangue continua saindo. Andate disse nervoso. Rápido gemeu e perguntou fraco: vou morrer? Não. Xiaodi rangeu os dentes. Deixe-me ver. Sofong suspirou, afastou o grupo e foi até Andate. Senhor, o senhor entende de medicina? Os olhos de Xiaodi brilharam. Um pouco. Sofong respondeu, olhou para o pálido rápido e disse: se não quer que ele morra, dê espaço. Ah! Certo. Andate se afastou. Slash. Observou alguns segundos, pressionou ao redor da ferida e milagrosamente o sangramento parou. Incrível, não? Chili perguntou. Muito incrível, parar o sangue com as mãos só médicos habilidosos conseguem, e nem todos. Andate elogiou. Tem bisturi? Sofong perguntou. Quem levaria bisturi ao ar livre? Tidete murmurou, mas Andate tirou um kit cirúrgico. Falar cedo demais dá nisso. Tibate disse. Cough, cough, esqueça os detalhes. Tidete disse, olhando de novo para Sofong. Você, pressione a ferida. Sofong ordenou a Andate. Eu? Não consigo, nunca aprendi. Tudo bem, vou tentar. Andate pressionou. Mais leve. Sofong ordenou. Certo. Andate obedeceu. Ah, desculpe. Andate pediu desculpas. Concentre-se, ouviro você em cadáver. Sofong gritou. Sim. Andate ficou pálido, mas focou. Sofong sabe operar? Chili perguntou. Talvez. Van disse incerta, era a primeira vez que via. Tini franziu o senho, mais desconfiada. Tenha paciência, vai doer, mas se resistir viverá. Sofong levantou o bisturi, olhando para Rápido. Senhor, confio em você. Rápido sussurrou. Vamos. Sofong assentiu, cortou a ferida e tirou carne podre. Ah! Rápido gritou, sua voz gelou todos. Chili tremeu, quase o impediu. Segurem ele. Sofong ordenou. Sim. Tigil e Tibate seguraram. O sangue jorrou, mas Sofong calmo pegou pinça e buscou a bala. Não está bem, Rápido desmaiou. Xiaodi gritou. Está tudo bem, observe o coração. Sofong disse firme. Certo. Xiaodi respondeu. Está mesmo tudo bem? Outro perguntou. Sim. O repreendido abaixou a cabeça. Sofong sorriu, puxou a bala com pinça. Clean. A bala caiu. Ele deu a pinça a Andate, pegou agulhas e costurou a ferida. Cada ponto é divino. Andate murmurou, querendo filmar. Em 2 minutos, a ferida foi costurada, pó aplicado, e enfaixada. Pronto. Sofong suspirou. Tão rápido. Tidete exclamou. Sofong assentiu. Deem antibiótico. Aqui. Andate entregou. Não precisa transfusão? Tigil perguntou. Forçá-lo a beber? Tigil perguntou ingênuo. Os olhos de Sofong saltaram. Senhorita Tinhi, estude mais. Entendi. Tinhi assentiu, olhando feio para Tigil. Falei errado. Tigil perguntou. Tibate bateu em seu ombro. Reze por você. Ai, culpa minha, nunca vi sua ignorância. Tidete suspirou. O que diz? Tigil reclamou. Lave as mãos. Van deu água. Certo. Sofong lavou com sabonete. Sabonete. Tini ficou calada. Irmã, o que fazemos? Xiaodi perguntou, ele claramente não pode andar. Ti olhou para Sofong. Ele entendeu, era o comandante. Pensou e disse, 2 ficam, o resto sobe. Eu fico. Xiaodi disse.
Você? Não. Só Fong negou, deixar alguém ignorante era imprudente. Está decidido. Só Fong assentiu. Andate sorriu amargamente, sentindo-se desvalorizado. Capítulo 1262, Xiao Xi. Está bem, então deixemos 3 pessoas. Só Fong assentiu, inclinou a cabeça e perguntou, você quer ficar? Eu? Tini ficou surpresa. Sim, assim será mais seguro. Só Fong falou sério. Não vou ficar. Tini recusou sem hesitar, seria um desperdício deixá-la. Não. Tini e Só Fong falaram juntos. Por quê? Tijil perguntou com o rosto sombrio. Se você ficar, não ficaremos tranquilos. Tini respondeu firme. Eu fico. Um soldado da equipe 893 se ofereceu. Vamos. Só Fong pegou a bolsa impermeável, segurou naturalmente a mão da jovem. Partida. Tini ordenou. Sim. Tijil e os outros responderam em uníssono. A névoa se adensava, a visibilidade diminuía, a altura chegou a 5 ou 6 metros. Au au! Tini e Titã iam à frente, farejando, puxados por Tijil. Só Fong observou, havia sinais de atividade humana por toda parte, embora tentassem esconder, as técnicas eram desajeitadas, contra novatos ainda eficazes. O tempo passou, avançaram em silêncio. Depois de mais de 1 hora, Só Fong parou, olhou para um arbusto à esquerda, atrás havia uma encosta coberta de mato. Só Fong, o que houve? Van An também parou. Tini e os outros olharam para ele. Esperem aqui. Só Fong sussurrou, soltou a mão da jovem, atravessou o arbusto e desceu a encosta. O que é? Van An curiosa se pôs na ponta dos pés. Tini ficou por perto, protegendo a jovem de uma queda. Au au au. Tini e Titã latiram alto. Só Fong voltou, arrastando um cadáver vestido como o grupo de Tibeá. Vocês conhecem este homem? Deixou o corpo rígido, o rosto pálido para cima. O morto era um homem, o coração perfurado por uma bala, ferida fatal, além disso a pele estava dilacerada em muitos lugares, ossos expostos. Xiao Xi. Tijil gritou, abriu o caminho para ver o rosto familiar. Então conhecem. Só Fong suspirou, recuou. Xiao Xi, ele está morto. Por quê? Quem fez isso? Eu o cortarei em pedaços. O grupo cercou, todos com rostos de dor, claramente o conheciam. Maldição! O rosto de Tini estava frio, olhos com intenção assassina. Não podemos perder tempo. Só Fong falou calmo. Entendido. Tini respirou fundo, olhou pela última vez para Xiao Xi. Com firmeza disse, enterrem Xiao Xi, depois continuemos subindo. Irmã Ni. Alguém gritou. Tini falou com severidade, é uma ordem, os mortos já se foram, devemos encontrar Titã, essa é a missão. Sim. Engoliram as lágrimas, embora tristes, obedeceram, a ordem estava acima de tudo, isso foi incutido desde a infância. Ajam, não me façam repetir. Tini gritou. Reuniram lenha, cavaram rapidamente uma cova. Com dor, enterraram Xiao Xi. Partida. Tini ordenou. Sim. Tijil e os outros, de olhos vermelhos, responderam, continuaram subindo com cuidado. A jovem também estava triste, em um dia tinha visto 3 cadáveres, para ela era uma dura prova. Ainda bem que você está aqui. Van An disse corajosamente. Boa menina. Só Fong suspirou, a jovem estava cada vez mais compreensiva. Senhor Só, como soube que Xiao Xi estava lá? Tini perguntou. Deduzindo pelos rastros. Só Fong respondeu calmo. Rastros? Tini franziu a testa. Pegadas desordenadas, galhos quebrados, tudo mostrava que algo ocorreu ali. Só Fong explicou. Tini ficou em silêncio, depois disse séria, você é formidável, mais do que imaginei.
Obrigado pelo elogio. Sofong respondeu leve. Tini e Titã de repente pararam, sem avançar. O que houve? Tigil perguntou, olhos vermelhos, agachado para acariciar Tini. Poderia Titã estar por perto? Tixi perguntou. Muito possível. Tibia se animou, isso explicava por que não avançavam. Pensam demais, as pegadas seguem adiante. Sofong os trouxe de volta à realidade. Então, por que Tini e Titã não avançam? Tibia perguntou. Sofong olhou, estavam agachados, caudas encolhidas, claramente com medo. Deve haver uma fera à frente. Sofong supôs. Cerca de 2 minutos depois, Sofong levantou a mão para deter a jovem. Apareceu um enorme tigre. Grrr. Tini e Titã aterrorizados, se jogaram no chão, sem se mover. Um tigre! Tigil exclamou, ergueu sua arma. Não se mova. Tini baixou sua mão. Não sejam precipitados, às vezes não é necessário matar. Sofong falou sereno. É um tigre, mas por que seus dentes são tão longos? Tigil nervoso percebeu a diferença. O tigre parecia um tigre do Nordeste, mas suas presas eram anormalmente longas, 2 vezes o normal. Parecia terrível, uma mordida poderia atravessar facilmente uma coxa. Capítulo 1263, Arrogante demais. Sifon sussurrou, não deve ser, talvez seja apenas um gene mutado. Deve ser um gene mutado. Van acreditou totalmente nas palavras dele. Tão bonito, e o pelo é brilhante. Comentou TTHT bem, minha casa é pequena, não podemos criar um gato tão grande. Sifon sorriu e balançou a cabeça. Criar? Um gato grande. Teku ficou chocado, eles eram calmos demais, até conversavam, isso era um tigre, podia ser tão calmo assim? TNH também silenciou, olhando para a calma de TTHT e Teba. O que aconteceu nesses dias para que ficassem assim? Vá logo, não te machucarei. Sifon liberou a aura dominante e avançou ao tigre mutado. Rugido. O tigre rosnou baixo, encolheu o rabo e fugiu. Foi embora assim. Teku boquiaberto, como vendo um fantasma. Meu Deus, o que está acontecendo? Os outros também se chocaram. Você é tão incrível? TNH perguntou calmo. Não, eu errei. TTHT baixou a cabeça, temendo bronca. Vamos. Sifong não explicou mais e seguiu. Partir. Ordenou TNH, o grupo seguiu. Sifong se sentiu desconfortável, sempre observado, como se estivesse nu. O que foi? Van percebeu a tensão dele. Nada. Sifong sorriu, ignorando TNH, já vai escurecer. Van disse. Sim, falta menos de 1 hora. Ele olhou o celular, ainda com 30% de bateria. Van disse inocente. Por que seu celular nunca acaba a carga? É assim mesmo. Ela não pensou mais, ele quase não usava. Meia hora depois, o céu escureceu e a visão caiu. O que acha? Sifon perguntou a TNH, por segurança, vamos amanhã, que tal? TNH deixou a escolha. Vamos. Sifon deu de ombros a TTHT, Teku, venha, você é forte. Teba puxou, quero muito carne. Alguém suspirou. Aguente, depois de sair deste lugar maldito. Então quero um banquete de frutos do mar, um festim de carne, comer até fartar. Só pensa nisso. Que pena que pequeno tri não podem comer. Após as palavras, todos silenciaram, o clima pesado. Sim. Recuperaram o ânimo, controlaram emoções e montaram guarda. 20 minutos depois, noite fechada, TTHT e Teba voltaram com lenha suficiente até o amanhecer. TTHT acendeu o fogo habilmente. Senhor S., acender fogo assim não é chamativo demais? Alguém se preocupou. Isso não é bom?
Ele perguntou. Isso, deve estar bem. Aquela pessoa ficou pasma. S. Fong recostou-se, disse calmo. Na verdade, quero que os forasteiros venham, assim economizo esforço. Todos calaram. Não era arrogante demais? Mas lembrando feitos de S. Fong, parecia lógico. Espero que nada aconteça. TTHT suspirou. Preocupo-me com TT, ela é emotiva. Teba preocupado. Pequeno Tri aqui mortos. TT devia estar muito triste. Com Tetan, ficará bem. TTHT consolou, se acreditava ou não, só ele sabia. 2 mortos, equipe 1 ainda tem 4, certo? Ele disse. Sim, 4 vivos por enquanto. Teku sorriu. Talvez. Teba calou, temendo azar. TNH olhou, nada disse. Crepitar. A madeira úmida queimava, fumaça e faíscas como meteoros. Deve estar comestível. Teku soprou o shiitake queimado, tirou cinza e mordeu. Como está? Teba perguntou. Sem sabor, mas enche. Ele murmurou. Igual. Teba sorriu, comeu com folhas silvestres. Alguém brincou, não teme dor de barriga? Está bem, tenho remédio. Teba ignorou. TNH comeu tranquilo, não achou ruim. Podiam pôr pimenta ou endro. Van disse inocente. Aqui é selva, onde arranjar? Alguém zombou. Eu tenho. Ela tirou temperos. Vieram fazer piquenique ou resgatar? Uma voz seca perguntou. Você não quer mesmo? Ele levantou o olhar. Ele encarou e sorriu. Não te dou. Aquela pessoa quis chorar, mas não conseguiu. Muito mais saboroso. Teku mordeu o shiitake com endro, sabor rico. Nada mal. O Sr. S.A. Senhorita Van são muito cuidadosos. Ter como colega o Sr. S é sorte. Ao redor do fogo, conversas continuaram. Capítulo 1264, Arrancando o bigode do tigre. Van encostou-se no peito de Sofon e adormeceu, enquanto a maioria dos outros dormia, restando apenas 3 de vigia. Entre eles estavam Tini, Tiku e Achan, de 26 anos. Irmã Yi, não vais descansar um pouco, sussurrou Achan. Não é preciso. Tini abanou a cabeça, o olhar fixo no topo da montanha, perdido em pensamentos. Tini encostou-se a Titã, fechando lentamente os olhos. Mas depois olhou para Sofong, com contemplação. Tiku, o que se passa com a irmã Yi? Perguntou suavemente Achan. O que há com a irmã Yi? Tiku perguntou honestamente. Achan suspirou e abanou a cabeça. Esquece, deixas-me sem palavras. TSC, por que és assim, a falar pela metade? Tiku reclamou. Ug, então diz-me, o que querias dizer agora? Tiku perguntou rapidamente. Por que és tão lento? Achan suspirou, depois explicou. Não reparaste que a irmã Yi continua a olhar para o senhor só? Ah, sério? Tiku olhou para ela, e acidentalmente encontrou os olhos dela. O corpo dele tremeu, e desviou o olhar rapidamente. Disparates, ela estava claramente a olhar para mim. Tiku murmurou zangado. Depois, inquieto, sussurrou, acham que a irmã Yi pode gostar de mim? Estás a pensar demais. Achan revirou os olhos. Mesmo assim, Tiku ficou mais convencido. Não, então por que ela me olha? Mesmo não é assim, perguntou Tiku desconfiado. Claro que não. Achan afirmou. Então por que ela me olha? Tiku questionou. O rosto corou enquanto murmurava, estás a dizer disparates. Paf! Maldição, o que comeste? Tiku tapou o nariz, quase desmaiando. Achan conteve o riso, o humor melhorou. De repente, uma sombra caiu, e uma voz fria ecoou. Do que estão a tagarelar? Tini olhou-os fixamente. Nada, nada mesmo.
Ambos abanaram a cabeça apressadamente. O olhar frio de Tini fez Achan estremecer. Irmã Yi, por que continuas a olhar para Sofong? Tiku perguntou ousadamente. Viste? Tini respondeu calma. Tiku apontou, não fui eu, Achan viu. Achan tremeu miseravelmente. Viste? Tini olhou para ele. Um pouco. Achan admitiu de olhos fechados. Ah! Tini manteve-se calma. Então por que olhas para o senhor só? Tiku insistiu. Ele é misterioso, quero saber mais. Ti explicou inesperadamente. Misterioso? Ambos ficaram atônitos. Sim, misterioso. Tini virou-se. Irmã Yi, gostas do senhor só? Tiku perguntou de repente. Tiri parou brevemente. Estás louco, hoje é o primeiro dia que o conheceu, como poderia gostar dele? Achan repreendeu baixinho, pensando que Tiku ousava arrancar o bigode de um tigre. Não sabes o que é amor à primeira vista? Tiku argumentou. Existe, mas não com a irmã Yi. Achan insistiu. Achan abriu a boca, incapaz de refutar. Ficou aborrecido, porque Tiku falava com lógica agora. Tini não respondeu, talvez nem ela soubesse. TSC, de certeza que gosta dele. Tiku sorriu convencido, vendo a expressão dela e acreditando nisso. Achan olhou para ela, estranhamente de acordo. Cof, cof, não te preocupes, enquanto não for cega nem tola, nunca gostará de ti. Achan declarou. Então esquece. Tiku fez beicinho. Isso é bom, eu também não gosto da irmã Yi. Achan riu, gozando, também não quero ser um marido controlado. Doença da garganta. Tiku franziu a testa, casar com a irmã Yi causará doença da garganta. Achan ficou sombrio, incapaz de explicar. Tão lamentável. Tiku olhou para Sofong, sentindo pena, casar com a irmã Yi e sofrer doença da garganta, demasiado lamentável. Atim! Sofong espirrou. Ele abriu os olhos e encontrou o olhar de Tiri. Surpreso, sorriu educadamente. Disse suavemente, vai descansar, eu fico de vigia. Tiri respondeu friamente, não é preciso, ainda cedo. Sofong não insistiu, abraçou a rapariga e fechou os olhos novamente. Logo Tini e Titã levantaram a cabeça ao mesmo tempo, olhando para o topo da montanha. Tiri levantou-se, segurando a lança. Há algo errado. Achan rapidamente tocou em Tiku. O que se passa? Tiku esfregou os olhos e murmurou, a irmã Yi e Sofong beijaram-se. Achan ficou sombrio, sem palavras, fazendo uma cruz no coração. Tini virou-se, fazendo Tiku suar frio. O que, a irmã Yi e Sofong, mesmo? Os outros acordaram, com rostos confusos e chocados. Van abriu os olhos, confusa. Capítulo 1265, Irmã Van. Tissiu com rosto suplicante tapou a boca com a mão, sinalizando silêncio. Tier e Tissan latiram alto, esticando a corda, prontos para subir a montanha. O que foi? Achan nervoso correu para acalmar Tier e Tissan. Será um tigre de novo? Alguém supôs preocupado. Tiki negou analisando. Não deve ser, se fosse tigre ou outra fera, Tier e Tissan já estariam com medo demais para latir. Faz sentido, então o que é? Tibia concordou, levantou e sacou a lança. Van inclinou a cabeça. Sofong, o que foi? Sem perigo. Sofong respondeu. Ah, então bom. Van relaxou. Tier olhou para Sofong. Como sabe? Intuição. Sofong disse frio. Como o sexto sentido das mulheres, sempre inesperado. Sofong, o que disse? Van irritada. Voltando ao assunto, vem comigo. Sofong tossiu olhando Tier. Está bem.
Tier aceitou. Vamos. Van levantou e andou. Sofong riu, pegou um pau em brasa e a seguiu. Tier esperou segundos e seguiu. Irmã me leve. Tiki insistiu. Eu também vou. Tissil gritou. Não vá. Achan puxou Tissil pela gola. Por que não? Tissil olhou os que partiam e depois o encarou. É para seu bem. Achan mentiu sério. O que quer dizer? Tissil perguntou. Achan franziu. Você ofendeu a irmã se for de novo e daí? Pensando nisso, Tissil tremeu, melhor ficar longe. Achan sorriu vendo. A luz do fogo afastou a escuridão, Sofong segurou a mão da jovem, 4 subiram a montanha. Os olhos de Tier ficaram nas mãos dadas, desviou, depois olhou de novo, repetindo. Irmã não está bem. Tiki murmurou. Sofong, o que há à frente? Van ainda temia. Talvez animais pequenos. Sofong respondeu. Podemos melhorar a comida? Olhos de Van brilharam. Melhor não comer. Sofong tossiu, achou impróprio. Por quê? Van piscou. Tier e Tiki seguiram em silêncio. O fogo do acampamento sumiu, 5 minutos depois Sofong parou, o pau iluminou. Na névoa, figura caída de bruços, vida ou morte incerta. É uma pessoa. Van gritou e correu. Cuidado. Tier lembrou. Roupas iguais às nossas. Van surpresa. Tiki e Tier tensos correram. Van agachou, virou a mulher, checou respiração, ainda viva. Sofong, está viva. Ela exclamou. Quarta irmã. Tiki reconheceu. Era Tissi. Tentou viajar de noite, escorregou em raízes, exausta desmaiou. Pequena Si. Tier checou o pulso, aliviado. Bom, ainda viva. Tiki suspirou. Leve de volta. Sofong lembrou. Sim, ao acampamento. Tiki tentou carregar. Deixa comigo. Tier a pegou nos braços de princesa. Sofong franziu surpreso com força dela. Irmã deixa comigo, quarta irmã pesa. Tiki preocupado. Tier parou e disse sincero. Vou repetir isso a ela. Quarta irmã. Van surpresa, Tissi parecia mais jovem. Tiki sorriu sem jeito, explicou. Em hierarquia por força, quarta irmã é mais forte, por isso irmã. Entendi. Van assentiu, mas achou estranho, certamente Tissi não gostava. Irmã Van. Tiki sussurrou. Bem, tudo bem. Tiki riu constrangido, a jovem tinha 18 anos. Vamos. Tier apressou. Precisa de ajuda? Sofong perguntou. Está bem. Tier entregou o Tissi a Sofong. Sofong surpreso. O que era isso? Sem escolha, assegurou. Capítulo 1266. Você vem para a cirurgia cerebral. A fogo, eles voltaram. Achan gritou de repente. Isso é ótimo. Tibat ficou chocado, respirando aliviado. Quem você está segurando? Tissil franziu a testa murmurando. Por que trouxe outra pessoa? Parece familiar. Achan semicerrados os olhos, tentando ver claramente na luz fraca quem Sofong carregava. Tibat também olhou, e depois de um segundo, quando Sofong colocou a pessoa no chão, viu claramente. Seu rosto mudou muito, correu, gritando, quarta irmã, é a quarta irmã. Titu. Achan ficou surpreso, percebendo que era alguém que conhecia. Sofong, como ela está? Van agachou, preocupado. Por que faz barulho? Tidet arfou, disse irritado. Quarta irmã ainda respira, talvez só desmaiou. Muito inteligente, apenas desmaiou. Sofong explicou, dias sem comida, corpo fraco, falta de água, proteínas,
a fez desmaiar. Então ainda pode ser salva? Tissio perguntou nervoso. Não entende? Tiri perguntou friamente. Tissio encolheu, mas ainda preocupado, implorou, Senhor Só, salve a quarta irmã, ela é jovem. Sofong disse baixo, ela não morrerá, dê água e comida, deixe-a dormir, ficará bem. Só isso. Tissio surpreso, sem cirurgia? Faça, eu pago o remédio. Ti disse calmo. Do que fala? Tissio franziu a testa, disse simplesmente, outras coisas depois, primeiro salve a quarta irmã. Espere ao lado. Tibate lutou, trouxe água, cuidadosamente deu a Titu. Tosse, tosse. Titu tossiu, abriu os olhos meio, água, quero água. Glup, glup. Ela bebeu forte, vários goles, então arrotou. Lentamente abriu os olhos, confusão se foi, espírito melhor, mas rosto pálido, testa ferida com barro. Lutou para sentar, rosto assustado. Ah, não se mova, deixe-me tratar a ferida. Van segurou, limpou o barro. Titu com rosto pálido resistiu, não, devo ir buscar reforços, terceiro irmão em perigo. Pequena Tu, olhe para mim, veja quem sou. Tigui agachou, levantou o queixo. Titu clareou, ao ver Tigui, lágrimas surgiram. Ela chorou, abraçando o pescoço, segunda irmã, finalmente vejo você. Não chore. Tigui consolou. O que aconteceu? Onde estão terceiro e sexto irmão? Tissio perguntou. Eles. Titu chorou, palavras quebradas. Não se agite, ou sangue vai à cabeça e desmaiará. Sofong lembrou. Rápido, beba água, não se agite. Tibate apressou. E Titu arrotou, acenou, não posso beber mais. Tudo bem, não chore, fale devagar. Tini limpou lágrimas, ainda igual, deve aprender a controlar emoções. Não consigo. Titu respondeu baixo. Ela ergueu a cabeça. Onde estamos? Ainda na montanha, meia hora atrás encontramos você inconsciente no chão. Tidete explicou. Não se preocupe, jovem senhora foi salva. Tidi sussurrou. Ah, isso é bom. Titu ficou feliz. Mas perguntou, então vocês estão aqui? Sério? Titu animada, então salve-os rápido, ou será perigoso. Não se apresse, primeiro conte a situação, afiar a faca não atrasa cortar lenha. Tidete consolou. Está bem. Titu assentiu, resumiu, Trin com um ferido, ferida infeccionada, 2 dias febre alta, não aguenta. Não tínhamos água, comida, não descansamos, noite sem fogo. Terceiro irmão me disse buscar reforços, tentei achar Tan, mas caí, acordei aqui. Quanto mais falava, mais chorava. Está bem, você está segura. Tidi suspirou, somos enviados por Tan, vamos achá-los. Sim, com segunda irmã aqui, não são rivais. Titu firmemente assentiu. Na verdade, deve agradecer ao Senhor Só. Tiri negou. Senhor Só. Titu surpresa, olhou ao redor, finalmente no rosto familiar mais estranho. Sofong, por que está aqui? Ela surpresa. Para ela, Sofong era familiar e estranho, conhecia nome, rosto, voz, mas nunca foram amigos, nunca falaram na vida real. Capítulo 1267, Fã louca. Ah, você, olá. Taitu tremia nervosa, era uma fã fervorosa de Sofong, do tipo obcecada. Não fique nervosa, não vou comer ninguém. Sofong riu. Eu sou sua fã, então. Taitu gaguejou. Sofong surpreso sorriu e perguntou, quer um autógrafo? Sim. Os olhos de Taitu brilharam. Sofong, não brinque. Van reclamou. Agora não é hora para autógrafos. Desculpe, fiquei muito animada. Taitu riu sem jeito, depois insistiu.
Devemos subir a N. montanha. Kabuki. O terceiro irmão está sendo perseguido. Temo que Trin-kun não aguente. Você está bem agora, nada mais daquele 937. Taidete ainda preocupado. Nada, depois de beber água estou melhor. Taitu acenou. Sofong aconselhou, sugiro que coma algo, carne ou açúcar, senão logo desmaiará. Não tenho carne nem açúcar. Taitu apertou os lábios. Nós também não temos carne. O grupo de Achan sorriu amargo. Tenho doces, coma um. Van tirou 2 ameixas duras e pegajosas. Ah, doces de verdade. Os olhos de Taitu brilharam, agradeceu. Obrigada, Van. De nada, ainda tenho meio pacote. Van disse inocente. Sofong sorriu, o grupo desviou o olhar. Vamos caminhar a noite toda? Taini perguntou. Não me importa. Sofong deu de ombros. Vamos. Taini assentiu e ordenou. Arrumem, preparem-se para sair. Sofong pegou o telefone via satélite, ligou para Tai Shan-yin. Sua voz estava sonolenta, claramente acabará de acordar. Sou eu. Sofong disse calmo. A voz de Tai Shan-yin soou ressentida. Por que sempre me liga de noite? Clac, clac. Barulho de chinelos, porta abrindo e fechando, depois trânsito. Boa notícia, quero ouvir. Sofong fingiu desligar. Senhor Só, espere. Tai Shan-yin gritou rápido. Que boa notícia. Preparou-se para outro golpe. Mas o que veio foi inesperado. Fale. Sofong entregou o telefone a Taitu. Ah. Ela ficou pasma, depois falou. Alô. Deng. Barulho alto, algo pesado caiu. Está bem? Taitu perguntou. Nada, nada. Respondeu Tai Shan-yin. Ah, terceiro mestre. Taitu gritou feliz. Sua voz agora tinha alegria. Sou eu, foi resgatada. Sim, meu ídolo me salvou. Taitu respondeu inocente, contou rapidamente o ocorrido. Tai franziu o senho. Seu ídolo? Tai Shan-yin confuso, havia celebridade na ilha? Silêncio, depois cerrou os dentes. Sofong é seu ídolo? Sim, obrigado por convidá-lo para nos salvar. Taitu riu ingênua. Não importa. Seu tom suavizou, não podia se irritar com a filha. Ainda assim, agradeça. Taitu disse cortês. Chega. Tai Shan-yin mudou de assunto. Passe o telefone a Taini, direi que a leve de volta. Não, terceiro mestre, não volto. Taitu negou, aproximando-se de Sofong. Os três ficaram em silêncio. Primeiro Taini, depois Sofong e a garota. Por quê? Perguntou Tai Shan-yin. Taitu explicou. Quero ir com ele salvar o terceiro irmão. Posso guiar, economizar tempo. Não seja teimosa, é muito perigoso. Já desmaiou, não atrapalhe. Repreendeu duro. Não vou atrapalhar, agora estou bem. Taitu insistiu. É muito perigoso. Tentou outra vez. Preciso ir, meu irmão me espera para guiar, sem ela eu não saberia se vivo. Disse obstinada. Está bem. Acrescentou firme. Não conte ao meu ídolo, ou me levará. Tai Shan-yin furioso, como criar um pato para o vizinho Wang roubar. Hein? Sofong riu, leve. Pôs o braço sobre a garota, apertou seu ombro, viu que ela estava relaxada. Taitu, cuide bem dela, sua segurança é a missão principal. Tai Shan-yin disse sério. Entendido. Sofong sorriu, olhou compassivo a Taibat, ela não parece indecisa. Olhou Taitu aflita, sorriu cortês. De repente sentiu dor na cintura. Olhou, a garota sorria, mas sua mão torcia sua cintura quase 180 graus. Sofong riu amargo, decidiu sorrir menos, se este frasco de ciúmes cair será confusão. Ai,
já sei, só falei por falar. Tai Shan-yin suspirou, impotente. Sim. Só Fong respondeu. Está bem, mais algo? Perguntou. Um momento. Depois, soltou um ocupado sou. Bip bip bip. Capítulo 1268. Ração de cachorro não tem gosto ruim. Só Fong guardou o telefone via satélite e disse calmamente, não é nada, só quero cuidar bem de você. Ah! Titu corou, murmurando, na verdade, não precisa se preocupar tanto comigo. Só Fong, o que você acabou de dizer? Van perguntou com olhos marejados. Apenas garantir sua segurança, não pense demais. Só Fong sorriu, acariciou a cabeça da jovem e colocou o capacete nela. Depois de mais de 10 minutos, arrumaram tudo e começaram a subir a montanha. Titu, Tini e Só Fong iam na frente, pistolas sempre na mão. Por aqui. Titu guiava, nervosa mas esperançosa. Tidete alertou, quarta irmã, mais devagar, cuidado onde pisa. Entendido. Titu respondeu sem olhar. No início andavam devagar, caminhar à noite era mais difícil. Só Fong perguntou de repente, o que você procura? Notou Titu observando ao redor. Tem um companheiro que se separou atrás da montanha, quero ver se sobreviveu como eu. Titu sussurrou. Sério, você o encontrou? Ela virou feliz. Onde ele está? O silêncio caiu, o clima ficou pesado. Quarta irmã, Xiaoxi foi encontrado, mas apenas o corpo. Ticiu anunciou a dura notícia. Titu congelou, olhos vermelhos, lágrimas surgindo. Seus lábios tremeram. Ela se culpou. Não devia deixá-lo ficar. Ele insistiu em conter o inimigo. Se viesse comigo estaria bem. Não chore. Os mortos já se foram. Urgente achar Titã. Tini falou friamente. Quem a conhecia sabia. Sua calma escondia dor. Está bem. Titu secou as lágrimas. Não chore. Aqui tem doce. Van ofereceu um ramo de amora açucarada. Obrigada. Titu se sentiu aquecida e abraçou a garota. De nada. Van sorriu suave. Titu acalmou-se, fazendo Tigi suspirar, e seguiram. Amanheceu, pássaros cantavam. Parem, descansem e tomem café da manhã, recuperem forças. Só Fong ordenou. Senhor, ervas e cogumelos quase não dão energia. A Shan suspirou. Sim, sem carne por dias, o peso caiu rápido, só perdendo gordura. Quero carne. Aguente, viemos para resgatar, não aproveitar. Certo, mas com carne ficaríamos mais fortes, andaríamos mais rápido, lutaríamos melhor. Faz sentido, não tenho resposta. De guarda. Tivi ordenou fria. Sim. Todos se organizaram. Só Fong deu de ombros, impotente, sem animais. Quer carne? Ele perguntou. Está bem, comeremos na cidade. Van respondeu. Então deixarei você comer à vontade. Só Fong disse com carinho. Não, comer demais prejudica o estômago, moderado é melhor. Van a séria. Ah, tão fofa. Só Fong riu e beliscou a bochecha dela. MMPH. Van ancorou, virou-se, envergonhada pelos olhares. Tini olhou e desviou, olhos apagados. HMPH, quero roubar comida de Tini. A Shan murmurou, eles ainda têm ração de cachorro, sortudos. Não, deve durar até sairmos da Ilha da Névoa. Ticiu protegeu a sacola. Talvez, mas cheira bem. Ticiu murmurou. Você provou? A Shan perguntou. A Shan silenciou, levantou o polegar. Ticiu enfatizou, então você não pode comer, é para Tili e Titã. Está bem, não comerei, juro, confie. A Shan prometeu. Assim está certo. Ticiu assentiu. Ingênuo. A Shan resmungou, mastigando ervas amargas.
Grrr. O estômago protestou, sinal de diarreia. Preciso comer, senão morro de fome. Bateu no estômago e continuou mastigando folhas arenosas. Ainda sabe bom. Se houvesse rações, eu comeria 5 barras grandes. Você é um fantasma faminto, 5 te estourariam. Sim, rações incham com água, uma já basta. Sofong, parece a ilha Chuanuyet? Van perguntou. Um pouco. Ele assentiu. Mas Chuanuyet era bem melhor, aqui não há recursos, nada à vista. Ela fez beicinho. Sofong sorriu de leve. Capítulo 1269, Separá-los. Xiaoxi, não seja rude, deve chamá-lo de senhor só. Segundo irmão disse de repente. Está bem, senhor só. Quarta irmã murmurou fazendo beiço. Jogue dinheiro. Sofong sorriu. Não ouça suas bobagens. Van An olhou de lado. Então por quê? Quarta irmã ainda curiosa. Só brincando. Sofong não conteve o riso, logo acalmando a jovem. Brincar demais não era bom. Na verdade é por causa da irmã Vidin. Vocês entraram para salvá-la. Sofong é o mestre dela. Claro que viria ajudar. Van An falou inocente. Então era isso. Quarta irmã entendeu. O terceiro mestre não te pagou? Segundo irmão perguntou. Sim. Sofong assentiu calmo. Quarta irmã perguntou. Quanto? Sofong sorriu, erguendo 2 dedos. O quê? 20.000 yuans. Quarta irmã arregalou os olhos, irritada. O terceiro mestre é mesquinho, só 20.000 não basta. Cof, cof. Sétimo irmão tossiu, quase engasgado. Não. Sofong negou. Então 200.000. Quarta irmã murmurou, 200.000 serve. Cof, cof. Desta vez foi o oitavo irmão. Também não. Sofong negou sorrindo. Será 2 milhões? Os olhos da quarta irmã brilharam, satisfeita. Isso sim era estilo do terceiro mestre. Irmã, são 20 milhões. Oitavo irmão não se conteve. 20 milhões! Quarta irmã exclamou. Depois murmurou, então nossas vidas valem 20 milhões. Tola! Segundo irmão riu. 20 milhões não parece o estilo do terceiro mestre. Quarta irmã duvidou. Não tente adivinhar sua mente. Segundo irmão bateu de leve na cabeça dela. Talvez ele te valorize muito. Segundo irmão disse. É mesmo? Quarta irmã duvidou. Sétimo e oitavo irmão se olharam, calaram. Meia hora depois, partiram. Mais rápido, amanhã devemos alcançá-los. Sofong falou sério. Sim. Todos responderam. Sofong se surpreendeu. Era mesmo a sonhadora? Sim. Todos responderam outra vez. Hai, não é legal. Quarta irmã olhou para ele. Sim. Sofong levantou o polegar. Segundo irmão riu sem jeito. Quarta irmã era animada, mas séria assustava. Talvez só diante de Sofong era normal. Muito incrível. Van An disse. Crack. Galhos quebraram sob seus pés, subiram o caminho. Sofong e segundo irmão iam à frente, um frio, um calmo. Van An fez beiço, calada. O que foi? Segundo irmão se surpreendeu, esqueceu de sacar a espada. Há perigo? Sétimo irmão perguntou, conhecia os hábitos de Sofong. Armadilha de fera. Sofong respondeu calmo. Outra armadilha. Oitavo irmão rangeu os dentes. Tem certeza? Segundo irmão duvidou. Sofong não respondeu, pegou um galho e bateu à frente. Snap! A armadilha saltou, quebrando o galho. Céus, realmente há uma armadilha. Alguém gritou. Você teve sorte de não pisar. Sofong olhou para ela. Viu pegadas passando por cima.
Muito perigoso. Quarta irmã ofegou, aliviada. Ainda bem que tinha o senhor só, sem ele alguém se machucaria. Nono irmão suspirou. O terceiro mestre foi sábio em trazer só Fong. Alguém elogiou. Ninguém viu a armadilha, nem o segundo irmão. Seus olhos brilharam, olhando curioso para Sofong. Sofong jogou a armadilha de lado, advertindo calmo: sejam ainda mais cuidadosos, lembrem-se, não corram. Sim. Todos responderam. Sofong, não precisa me segurar. Van sussurrou: posso cuidar de mim. Não tem problema, segurar você me tranquiliza. Sofong respondeu. Palavras simples agitaram o coração da jovem. Ela apertou forte. Quarta irmã viu, invejosa. O senhor Só e a senhorita Van são muito próximos. A Chan sussurrou. Mas é duro para a segunda irmã. Nono irmão suspirou. A Chan cheio de dúvidas. O que fiz? O que eu fiz? Perguntou. Nono irmão disse. Não planejava separar o senhor Só e a senhorita Van. Besteira, não é verdade. A Chan se irritou, rindo amargo. Se o acusassem disso Sofong o mataria. Mesmo não? Nono irmão semicerrando os olhos. Claro que não. A Chan disse sério. Certo, acredito. A Chan escureceu o rosto. Capítulo 1270, Eremita Estranho. Todos sabiam que o caminho era perigoso, mas ninguém esperava que fosse tão mortal. Sofong se agachou e começou a desmontar a terceira armadilha. Quem sabe quantas armadilhas esses forasteiros trouxeram? O corpo de T7 tremia, mais respeitoso com Sofong. Eles já sabem que estamos vindo. Sofong jogou a armadilha e se levantou. Como eles souberam? T8 perguntou confuso. Talvez alguém vazou a notícia. Sofong falou calmo. Quem? T4 perguntou friamente, seus olhos varrendo todos. Não alguém daqui. Sofong bateu palmas diante de T4, explicando, antes de encontrá-los, já enfrentamos perigo. Que perigo? T4 perguntou nervoso. Minas, armadilhas e atiradores. Sofong respondeu calmo, chocando T2, T4 e os outros. Por sorte, com o senhor Só aqui, ficamos seguros. T7 e T8 suspiraram. O vazador deve estar perto do terceiro mestre, seguindo nossos movimentos. Sofong pegou um localizador, lançou ao ar, girou e voltou à sua mão. Muito possível. T4 assentiu. Diga ao terceiro mestre. T2 disse em voz baixa. É inútil, a menos que joguemos fora todos os localizadores, eles ainda saberão onde estamos. Sofong respondeu tranquilo. Ele pausou e acrescentou, mas podemos avisá-lo, talvez capturem o traidor. Certo. T2 discou o telefone via satélite. Alô. A linha conectou rápido. Terceiro mestre, sou eu. T2 disse. Nossos movimentos foram expostos, suspeitamos de alguém do seu lado. Explicou brevemente. Eu sei, já temos suspeitos, logo pegaremos. A resposta de Tzenian surpreendeu. Tão rápido? T2 se surpreendeu. Claro, quem acha que eu sou? Tzenian disse orgulhoso, se eu não fosse astuto, já teria sido devorado. T2 ouviu sem expressão. Está me ouvindo? Tzenian perguntou. Sim. T2 respondeu. Antes de pegar o traidor, tenham cuidado, ouçam Sofong, ele é muito capaz. Tzenian tossiu. Entendido. T2 assentiu. Compreendido. Olhou para T4. Mais alguma coisa? Perguntou Tzenian. Quem é realmente Sofong? T2 baixou a voz. O mencionado fingiu não ouvir, sorrindo. Está interessado? A voz de Tzenian soou suspeita. Sim. T2 admitiu,
Sempre que há perigo, ele percebe primeiro e resolve. É incrível. Sua origem é limpa. Cresceu em um orfanato, depois saiu. Cada registro é verificável, impecável. Então, T2 franziu a testa. Então ele é comum, sem treinamento especial nem drogas. Tzen Nian concluiu. Impossível. T2 negou. Esse é o resultado da investigação. Tzen Nian deu de ombros. Talvez tenha apoio oculto, mais forte que nossa família encobrindo seu passado. Talvez um clã oculto. Disse sério, mas esses clãs estão escondidos há muito tempo, a chance é baixa. Além disso, tem acordos, não podem aparecer facilmente. A maioria eram famílias marciais, sabiam artes, raramente apareciam. Também havia eremitas estranhos, menos conhecidos. Tzen advertiu, não pensem demais, mantenham boas relações com ele, talvez só tenha instinto aguçado. Entendido. T3 assentiu. Certo. T2 respondeu. Tzen repetiu, protejam bem T4. Certo. T2 respondeu sem se importar. Em seguida veio o sinal de ocupado, ela guardou o telefone e olhou para Sofong. Ele apenas piscou para ela. Ouvindo sua conversa, Sofong quase riu, ligado a clãs ocultos, era absurdo. Mas também sentiu alívio, ao menos já tinha desculpa, não culparia mais o velho Wang. Senhor Só, o terceiro mestre pediu cuidado, já tem suspeitos do traidor, logo será pego. T2 disse calma. Certo. Sofong assentiu. O que mais ele disse? T4 perguntou curioso. Que cuide da segurança, não se coloque em perigo. T2 acrescentou. Não sou criança. T4 murmurou, se o perigo me procurar, não o evitarei. T2 apertou os lábios, voltou a olhar para Sofong. Eremita estranho? Clã oculto? Nada combinava. Talvez o terceiro mestre perdeu a razão. Capítulo 1271, A carne fugidia. Sim. O grupo respondeu em uníssono, tinham descansado meia hora antes, então suas forças se recuperaram bem. Às 3 da tarde, Sfong desmontou outra armadilha de animais. Esse som de farfalhar é bem alto. Ele jogou a armadilha de lado, depois inclinou a cabeça para um arbusto baixo à esquerda, algo se escondia lá. O que foi? Van entendeu os olhos de Sfong, adivinhou sua ação. Apenas um coelho selvagem, sem perigo. Sfong sorriu gentilmente. Um coelho selvagem. Os belos olhos de Van brilharam, fingiu se lançar para frente, pois era carne, não podia deixá-lo escapar. Não vá, já correu. Sfong rapidamente a chamou, o coelho era real, mas muito rápido, não conseguiu pegá-lo. Que pena, a carne fugiu. Van a fez bico, rosto cheio de pesar. Boba. Sfong riu, afagando sua cabeça com carinho. Vamos rápido continuar no caminho. Van disse inocentemente. Certo. Sfong segurou sua mão e continuou andando. Na verdade me sinto bem cheio. TTHT olhou para Teba, suas palavras foram estranhas. Comida de cachorro não é ruim. Teba franziu os lábios, entendendo sua insinuação. Teku arregalou os olhos e perguntou chocado, vocês comeram escondido a comida de cachorro de TNH? TTHT contraiu a boca, explicou educadamente, não é aquela comida de cachorro, não fale bobagem, não comemos comida de cachorro. Mentira, vocês claramente disseram que comeram comida de cachorro, até ficaram cheios. Teku não acreditou. O rosto de TTHT escureceu, pensou em abrir o crânio de Ku e trocar seu cérebro. A comida de cachorro está obviamente no seu corpo. Como poderíamos comê-la? Teba caiu na risada. Parece verdade. Teku murmurou, então o que comeram? Você não entenderia mesmo que eu dissesse. TTHT deu um tapinha em seu ombro e disse seriamente, lembre-se, normalmente deveria nutrir mais seu cérebro.
Você está dizendo que não tenho cérebro? Teco arregalou os olhos. Pergunte a todos. TTHT sorriu educadamente. Irmão Ba, é verdade? Teco perguntou. Teba assentiu e sorriu. Quando voltarmos, pode comer cérebro de porco. Comer o que falta, deve ajudar. O rosto de Teco ficou escuro. Essas palavras não pareciam úteis. Rápido, subam. A voz fria de TNH soou. Sim. Responderam rápido. Sua autoridade não podia ser desafiada. Quanto mais subiam, mais pesado o coração de TT ficava. Pequena T, acalme-se. TNH tranquilizou. TT balançou a cabeça e sorriu amargamente. Irmã NH, não consigo me acalmar. Ai, talvez devesse ter deixado você. TNH suspirou. As emoções frágeis de TT eram fruto de ter sido mimada desde pequena pelo terceiro mestre. É inútil, lá fora me preocuparei mais. TT chorou. Por isso não insisti. TNH disse sem escolha. Parem. S-Fong gritou de repente. O que foi? Perguntou TNH a uma mina. S-Fong puxou a garota para trás dele. As folhas caídas no chão tornavam fácil esconder armadilhas. Uma mina! Teku e a CHM exclamaram. O ar ficou tenso. Até suspeitavam que havia uma sob seus pés. Não ousavam se mover. S-Fong se agachou, afastou cuidadosamente as folhas, revelando uma mina. Igual à última vez. TTHT falou sério. Senhor S. TT estava nervosa, seu coração disparou. Por que não explodiu quando desceu a montanha antes? Você é a deusa da sorte. S-Fong brincou. A mina estava enterrada há pelo menos 2 dias, e ontem quando desceu, não explodiu. TT sorriu amargamente, ela também não entendia sua sorte. S-Fong estalou a língua, a sorte dela era extraordinária. Sorriu, e começou a desarmá-la. Como não havia explodido, foi mais fácil. Após 5 minutos a desenterrou, depois usou um galho para prender o detonador, evitando acidentes. Claro que devolveremos isso àqueles forasteiros. S. Fong sorriu com malícia, guardando a mina em uma bolsa impermeável dentro da mochila. S. Fong, cuidado. Van se assustou. A mina assim na bolsa? Se batesse, explodiria. Está bem, apenas cuidado para não cair ou bater. Van lembrou novamente. Os olhos de TNH brilharam surpresos, mas já estava acostumada à habilidade de S-Fong. N. Kabukis. Vamos para a caverna que você mencionou para descansar. S-Fong disse. Certo. Partiram de novo, avançando devagar e gastando muito tempo. Às 5 da tarde, sob a liderança de TT, o grupo de 10 chegou a uma caverna na montanha. TT apontou, aqui é. Me escondi antes. Aqueles forasteiros até tentaram me enganar. Felizmente fui esperta e esperei meia hora. Não há perigo. S-Fong observou em volta. Nenhuma armadilha foi acionada. Descansem 2 horas aqui. À noite continuamos. TNH ordenou friamente. Sim. Responderam. A tensão relaxou. Sim. TTHT e Teba responderam. Desta vez era a vez deles vigiar. Durmam já. Teku murmurou, depois fechou os olhos. Cansada. S-Fong perguntou à garota. Estou bem. Van respondeu, mas logo bocejou, seus olhos claros ficaram marejados. Capítulo 1272, um husky humano. Você está acordada. An sorriu levemente, erguendo os olhos para So-Fong. Vou dormir mais um pouco depois. So-Fong respondeu suavemente. Então vou esperar você. An disse inocentemente. Seja boa, durma primeiro. So-Fong aconselhou com ternura. Está bem. An não resistiu, suas pálpebras lutaram, finalmente se fecharam. Durma agora. So-Fong pressionou um ponto em seu pescoço, acalmando-a. O sono ficou mais pesado. Em menos de meio minuto, ela fechou os olhos,
recostando-se em seu peito, respirando calma. Tilly também se sentou, nervosa, sem ousar relaxar. Quanto mais perto do estranho, mais cautelosa estava. Você deveria dormir umas 4 ou 5 horas. Só Fong lembrou. Tilly pressionou a têmpora, sussurrou. Estou bem. Já é hábito. Ela inclinou a cabeça, observando fixamente. Só Fong disse, dormir pouco estraga a pele. Não preciso de pele bonita. Tilly claramente não era como outras mulheres, não se importava com sua aparência. No entanto, sua beleza ainda superava a maioria, mesmo sem cuidados, sua pele era melhor que a de muitas mimadas. Só Fong sorriu, esta mulher realmente era diferente. Você pode dormir. Tilly falou. Não estou com sono. Só Fong pôs a mão no ombro da jovem em seus braços, brincando com seu cabelo, olhando adiante, pensando. O que você pensa? Tilly perguntou. Ele levantou a cabeça, sorriu. Lembrei de algumas pessoas, algumas coisas, bem divertidas. Quer dizer pessoas e coisas na ilha Uinuit? Ela perguntou. Sim. Ele assentiu. Pode me contar um pouco? Ela perguntou suavemente. Você nunca viu diretamente? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça, disse, muito pouco, a maior parte do tempo treino ou cumpro missões. Entendo. Ele assentiu. Então começou a contar, compartilhando lentamente coisas engraçadas da ilha. Tilly ouviu com atenção, às vezes assentindo, sorrindo em partes engraçadas. Então você sabe rir? Ele perguntou sem pensar. Sou humana, claro que sei rir. Ela ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Bom então. Ele coçou o nariz, rindo. Continue. Ela ergueu o queixo. Está bem. Ele continuou contando, rindo em partes engraçadas. Mais de 1 hora depois. Quero conhecer Liu Ypsilon de quem você falou. Ela disse. Ela é interessante, às vezes animada, às vezes calorosa, como um husky. Ele disse. Husky. Na mente dela apareceu a imagem de um husky inclinando a cabeça, língua de fora, olhando de forma boba, latindo tolo às vezes. Ele notou o sorriso dela, disse, você deveria sorrir mais, é muito bonita. O sorriso dele endureceu, sem saber o que responder. Só brincando. Ela retirou o olhar, dando-lhe uma saída. Ah! Ele riu alto, sentindo-se um pouco estranho. Nesse momento, na cidade de Qinghai, no aeroporto privado da família Ti. Tividin, Titieu e o tio Ui estavam na sala. Tio Ui, o avião chega logo. Vidin olhou o relógio eletrônico, eram 6h32 da noite. Senhorita, mais uns 10 minutos. O tio respondeu. Certo, vamos sair para ver. Ela levantou-se e saiu. Pouco depois, Tio a alcançou, bagunçou o cabelo, suspirou. Vidin, em casa também tem de tudo, não é tão diferente. Como assim? Em casa tem WF, tem TV, tem sala de cinema, como seria chato? Ela fez bico. Vidin a olhou, depois examinou-a de cima a baixo, disse, se continuar preguiçosa assim, vou te jogar no campo de treinamento por 1 ano. Não, por favor. Ela balançou a cabeça rápido. Vidin apertou os lábios, não disse nada. Só me preocupo com você, agora é um período especial, não quero que tenha problemas, seja cuidadosa. Ela baixou a cabeça, explicou. Não organizei tudo já. Ela ergueu o queixo. Os 3 saíram em segredo da mansão número 7, ninguém sabia além do motorista. Muito bom. Raramente Vidin elogiou. Então vale a pena. Ela sorriu. O som dos motores roncou, no céu apareceu um jato particular pequeno. O avião desceu, pousou em segurança. Desacelerando. Vidin e Tio desceram as escadas para receber. SSS.
A porta da cabine se abriu, surgiu um rosto familiar. Ah, minha querida Vidin! Liu Yimon gritou de alegria, correu e se jogou sobre Vidin, abraçando-a, cansada. Vidin sorriu, segurou-a, nada cansada. Liu Yimon esfregou o rosto nela, realmente como um husky. Chiu olhou surpresa, em silêncio. Olá! Liu Yimon notou-a, rapidamente desceu, levantou a mão para cumprimentar. Capítulo 1273, chegam segundo Niu e grande Niu. Tão bonita. Liu Yimen elogiou generosamente. Obrigada, você também é muito bonita. Tai Xiao franziu a testa, mas sua simpatia cresceu. Ah, eu também acho. Liu Yimen riu animada. Yimen, vem ajudar rápido. No avião, Liu Yishu gritou. Ah, esqueci. Liu Yimen voltou a si e correu ao avião. Lá, Liu Yishu empurrava a cadeira, nela uma mulher pálida, com um chapéu, cabeça calva de cirurgia, com fios crescendo. Mãe, sente-se firme. Liu Yimen segurou a cadeira. Ai, cuidado, não se apresse. A mãe fraca lembrou. Entendido. Liu Yimen mostrou a língua brincalhona. Tai Xiao gritou abaixo. Yimen, espere, descer assim é perigoso. O tio Rui já pediu abrir a plataforma. Tai Xiao respondeu. Obrigada. Liu Yimen grata. De nada. Tai Xiao sorriu. Weiding. Liu Yishu olhou para Tai Weiding, rosto entre gratidão e constrangimento. Quanto tempo? Tai Weiding sorriu. A mãe disse suave. Como estão? Segundo Niu, grande Niu disse que seus amigos são vocês. Olá tia, sou Weiding. Tai Weiding respondeu cortês. Mãe. Liu Yishu constrangida, já adulta, apelido infantil estranho. O que? Chamar grande Niu errado. A mãe pôs a mão na dela. Não, contanto que esteja feliz. Liu Yishu suspirou, em recuperação deve estar alegre. Ouvi de segundo Niu e grande Niu que a mudança incomodou vocês, desculpa. A mãe disse. Não se preocupe, é pequeno. Tai Xiao interveio, falando por Weiding. Ele suspirou aliviado. A mãe sincera, quando sarar, devo agradecer bem. Tia, cuide-se primeiro, resto depois. Tai Xiao sorriu doce. Senhorita, plataforma chegou. O tio Rui disse. Perto, a plataforma chegou, como caminhão pequeno com elevador. Desceu, subiu ao nível da cabine. Liu Yimen subiu, tranquila. Liu Yishu subiu cadeira, fixou, desceu calma. Com fome? Tai Weiding perguntou. Estou bem, comi doces no avião. Liu Yimen disse inocente. Tai Xiao acrescentou, doces não enchem, melhor comer, é hora do jantar. Tai Weiding olhou e assentiu, graças a ela sem ir ao campo. Certo, comamos, depois ao asilo. Liu Yimen aceitou. Liu Yishu preocupada, mas minha mãe assim, sair não bom. Está bem, não comeremos fora, chefe em casa. Tai Xiao sorriu. Sem custo, é chefe do nosso restaurante. Acrescentou. A mãe surpresa, o que significava? Cof, Weiding tem restaurante. Liu Yimen explicou. Ah, entendi. A mãe percebeu. Liu Yishu olhou irmã, decidiu calar, se soubesse do avião, se assustaria. Vamos, entrem, casa primeiro. Tai Xiao guiou, tio Rui trouxe carro. Sofen ainda não voltou. Não, mas logo. Tai Xiao apertou o elevador. Tomar a volta em logo, faz muito. Liu Yimen fez beiço. Nem 2 meses. Liu Yishu disse, 2 meses longo? 2 meses não longo? Liu Yimen séria. Longo. Liu Yishu semicerrando olhos. Longo. Liu Yimen afirmou. Liu Yishu fechou lábios,
Irmã doente de Sem Sofen enlouquece. A mãe olhou, não perguntou. Perigo para eles? Liu Yimen preocupada. Difícil dizer, ilha complexa. Tai Xiao abriu o carro, mas com força e paciência de Sofen, nada acontecerá. Certo, Sofen forte, voltará seguro. Liu Yimen assentiu. Sem dúvida. Tai Weijin calmo. Ah, heróis pensam igual. Liu Yimen sorriu orgulhosa. A mãe sorriu, raro ver filha tão radiante. Todos entraram, cadeira no canto. Carro muito confortável. A mãe surpresa. Bancos de couro real, mais confortáveis. Liu Yishu explicou. Couro real. A mãe olhou a eles, pensando. Talvez não conveniente. Liu Yishu hesitou. Não tem problema, amanhã iremos ao asilo, perto, sem viagens. Tai Xiao sorriu. Então obrigada. Liu Limen aceitou, eram amigos. Capítulo 1274, entrar ou não? Um estrondo soou. O carro parou na garagem, assustando a senhora Liu. Chegamos. Xiao saiu, abriu a porta e montou a cadeira de rodas. Desculpe incomodar. A senhora Liu foi ajudada pelas filhas e voltou a sentar-se. Não seja formal, considere como sua casa. Xiao sorriu. Irmã Vidin, esta é tua casa. Os olhos de Liu Ymen brilharam. Sim. Vidin assentiu. Tão grande, até tem elevador. Liu Ymen admirou. É por conveniência. Vidin explicou. Xiao riu. Se gostar, fique, há quartos vazios. Isso seria demais. A senhora Liu negou. Por quê? Xiao perguntou. É incômodo, não posso. A senhora Liu balançou a cabeça. Tia, não é nada. Quando o elevador abriu, Xiao levou-as à sala. Senhorita, voltou. Tia Zhan saiu da cozinha, seguida por um chefe de branco. Xiao apresentou. Esta é a tia Zhan, nossa babá. Olá. Liu Ymen sorriu. Tia Zhan respondeu gentil. Senhorita Ymen, olá. Olá. Disse a senhora Liu. Você. Xiao respondeu. Muito espaçoso. Liu Ymen admirou a vila, o teto alto e o lustre de cristal descendo do terceiro andar. Eu poderia ficar em um asilo. A senhora Liu negou. Falamos depois, mostre-me um quarto. Liu Ymen riu. Está bem. Xiao olhou para Vidin, deu de ombros, e cedeu. Vidin sorriu, queria que ficassem, seria divertido. Venham, tomem chá. Tia Zhan serviu o chá diante da senhora. Obrigada. Ela assentiu. Uma palavra de irmã aproximou Aizai, já está melhor que no ano passado. Disse suave. Tia Zhan disse, ai, descansando vai recuperar, com filhas tão devotas, logo terá bênçãos. Os olhos da senhora ficaram úmidos, ai, pobres meninas, arriscando-se naquela competição perigosa por minha doença. Irmã, deve alegrar-se, suas filhas são mais piedosas que as minhas. Tia Zhan lembrou-se do aviso e consolou. É verdade. Ela enxugou lágrimas, sorriu e mudou de assunto. Vidin observou aliviada, decidiu recompensar a tia Zhan. Já podemos jantar. Liu Ymen e Xiao desceram. Senhorita, quase pronto. O chefe respondeu. Não, preciso guardar fome. Disse Ymen. Sinto falta da cozinha de Sofong. Tu murmurou. Eu sabia, você também sente falta. Ymen provocou. Tu revirou os olhos, sem negar. Espero que volte logo. Xiao disse. Senhorita, o jantar está servido. O chefe trouxe pratos, o aroma fez o estômago de Ymen roncar. Não disse que estava com fome,
Sente-se logo. Vidin chamou. Que cheiro bom. Y-Men sentou rápido. Tia Zan empurrou a cadeira, arrumou a mesa. Parece arte. A senhora segurou os hachis, sem saber por onde começar. Tome sopa primeiro. Xiao Xiao serviu. Esta sopa foi criada por So Fong. Talvez o chefe não seja igual, mas o sabor chega a 7 ou 8. Muito bom. A senhora provou, sorriu. De novo So Fong. Murmurou. Mãe, o que disse? Perguntou Y-Tu. A senhora sorriu. Nada. Prove. Está ótimo. Sim. Y-Tu, mesmo curiosa, não insistiu. Xiao Xiao disse, na verdade estes pratos são de So Fong, só que nunca provei, então não sei se o chefe reproduziu bem. Ah, ele te ensinou tantas receitas? Y-Men surpresa. Vamos abrir um restaurante. Seus olhos brilharam. Quer entrar? Xiao Xiao piscou. Sério? Y-Men animada. Claro, vocês são amigas de Vidin e de So Fong, sem problema. Xiao Xiao bateu palmas. Quanto investir? Y-Men perguntou. Como quiser, centenas ou milhares, temos capital, Vidin garante. Xiao Xiao piscou. Vidin sorriu, nunca lhe faltou dinheiro. Irmã, quanto temos? Y-Men perguntou. Ainda algumas centenas de milhares. Respondeu Y-Tu. Certo. A mesa encheu-se de risos. Capítulo 1275. A Horda de Lagartos. Todos de pé. Segundo Qi se levantou e gritou. Ah! Nono Qi abriu os olhos confuso. Após dormir um pouco ficou mais sonolento. Já vou. A Shen bocejou, olhos quase fechados. Aguentem mais um pouco. Quando acharmos terceiro Qi e os outros, descansam. Segundo Qi falou baixo, então grande Qi dará um dia de folga. Certo, arrumem as coisas e vamos. Segundo Qi ordenou frio. Sim. O grupo se espreguiçou e começou a arrumar. MMM. An abriu os olhos, a face marcada, corpo atordoado. Não dormiu bem, não é? So Fong teve pena, pálpebras inchadas, espírito fraco. Está bem, você também não dormiu. An bocejou. Não estou cansado, meu ânimo melhor que o seu. So Fong disse suave. An fez beiço, descontente, isso é o estranho. Vamos, arrume, prepare-se para partir. So Fong balançou a cabeça. De verdade. An murmurou. Mais de 10 minutos depois, seguiram So Fong montanha acima. O pequeno fogo iluminava a noite, visto de longe como chamas sem raiz. Cric! Senhor So, tão escuro, ainda vê armadilhas. Nono Qi curioso. Sem problema. So Fong respondeu sem virar. Tranquilos, o senhor só vê claro. Sétimo Qi acenou. Sim, o senhor só sem infravermelho ainda acerta franco atirador de longe, um tiro na cabeça, nada a temer. Oitavo Qi acrescentou. Mesmo assim, mantenham alerta, sem relaxar. Segundo Qi advertiu frio. Sim, não relaxamos. A Shen e outros responderam. Cric! So Fong quebrou com uma mão um galho grosso, abrindo o caminho. Sétimo Qi e outros ficaram pasmos, galho tão grande partido com uma mão. Demais! A Shen boquiaberto, ele podia mas só com 2 mãos e toda a força. Eu também consigo. Nono Qi murmurou. Tente. Nono Qi corado, agarrou um galho, forçou sem efeito. Sem força. A Shen provocou, ou não comeu? Não comi o suficiente. Nono Qi murmurou sem graça. O quê? Os olhos de A Shen riam. Nada, vamos. Nono Qi tossiu sem jeito. Está bem. A Shen parou. Nono Qi calou, mais respeitoso com So Fong, certo que podia quebrar-lhe os ossos.
fruído. Parem! So Fong gritou. O que é? Nono Ki nervoso. Lobos? Ansupos. Lobos da montanha? Sétimo Ki duvidou. Sim, mas não lobos. So Fong franziu, as feras estranhas. O que é? An segurou a mão dele. A nova espécie que vimos. So Fong disse baixo. Ao falar, sob o fogo, enormes lagartos saíram da escuridão, como dragões de Komodo mais maiores. Muitos lagartos. A Shin mudou de rosto, alguém gritou. São todos Komodo? Um homem ergueu a arma. Não, todos nova espécie. Sétimo Ki recuou, já cercados. Nova espécie? Por que tantos, 20 ou 30? Cuidado, uma mordida leija. A saliva do lagarto cheia de germes, mordido sem tratar, só amputando. Só Fongo, muitos. An tremeu, soltou a mão, agarrou a arma. O que há? Só Fongo franziu. Lute, não se preocupe comigo. An estou. O coração dele suavizou, sincero, não tema, com uma mão basta, você importa mais. Mas segundo que outros não aguentam, ajude. An rogou. Ajudarei, não quero problemas com o terceiro mestre. So Fong olhou o quarto Ki, sério, sem medo. So Fong surpreso. Senhor So, podemos atirar? Sétimo Ki perguntou, lembrando que So Fong disse novas espécies poucas, melhor não matar. Matem, sem poupar, algo estranho aqui. So Fong disse grave. Sim. Sétimo Ki aliviado, atirar resolvia. Dengue. O primeiro tiro soou, um lagarto caiu diante de quarto Ki. Esse tiro enfureceu os outros, atacaram. Sai! So Fong chutou um voando, esmagou nos galhos, sangue jorrou, morto. Dengue. Disparos seguidos. Assustada. So Fong perguntou à jovem. Estou bem. An mordeu os lábios, pálida, depois puxou o gatilho, matando um lagarto. Capítulo 1276. Pessoas de cultivo. Impressionante. S. Fong não poupou elogios. Dengue. A garota puxou o gatilho novamente e o lagarto gigante caiu com um rugido. Van exclamou entusiasmada, acertou de novo. S. Fong respirou aliviado, a garota sabia cuidar de si. Ele espalhou a atenção para os demais, até agora ninguém estava ferido, afinal foram treinados, e contra lagartos pouco inteligentes armas bastavam para contê-los. TNH mostrou mais compostura, o pulso tremia, mas cada tiro acertava. Bum! Os lagartos caíram um após outro, cena majestosa e arrebatadora. Sem munição, alguém gritou. Guardem as balas, precisamos delas para os forasteiros, advertiu TT, se não podemos atirar, e então? Lutamos com as mãos, perguntou uma voz trêmula. Deixe comigo. S. Fong disse, emitindo uma aura que retardou os lagartos. Sacou sua longa faca de combate, sob o olhar admirado de TT, um golpe abriu o ventre de um lagarto e suas entranhas jorraram, visão sangrenta. Não parou, socou um que teve a coluna quebrada e chutou o outro, movimentos frios e decididos. Tão forte, como uma fera humanoide. A equipe de resgate ficou atônita, só haviam visto isso em filmes. Mas isso era real, abalando-os. Declaro S. Fong meu ídolo. É meu ídolo também, minha crença. Não dispute comigo, ele é meu. Quarta irmã, não pode ser tão dominante. Alguma objeção? Resistirei até o fim. Bum! Senhor S, é incrível. Senhor S, venha comigo. Quem disse isso? TTC me cerrou os olhos, girando a arma com um olhar cortante. Não deu para ouvir bem. Sim. Uma palavra engolida. S. Fong agachou, abriu o lagarto e examinou as vísceras. S. Fong, isto dá para comer? Van An perguntou curiosa.
Ugh, tão feio que mesmo comestível não consigo engolir, zombou a CHM, é porque não passaste fome. Quando não há carne, mesmo feia come-se, repreendeu Van. Sim, irmã Van tem razão, lembrarei, respondeu a CHM fingindo humildade. Não me chame de irmã. Van ancorou, ofendida por parecer velha. Pode comer, mas não vais querer. S. Fong atirou as tripas e olhou em frente. Estes lagartos têm um problema, notou TNH, produtos geneticamente modificados. Trocaram olhares, surpresa no rosto. Senhor S., como sabe? Perguntou alguém. Queres mesmo saber? S. Fong inclinou a cabeça. Talvez. O homem recuou. Não vou dizer. S. Fong sorriu travesso. Pessoas cultivadas para criar novas espécies. O rosto de TNH ficou grave. Isso era tabu na nação Vien, especialmente com modificação genética. Pessoas cultivadas para gerar espécies. Como surgiram nesta ilha? Perguntou Van. Acho que este lugar é o sítio de investigação deles. S. Fong olhou ao redor e murmurou. A névoa natural aqui é a cobertura perfeita. Podem pesquisar sem medo de serem descobertos. Não sei, talvez deliberado, talvez coincidência, deu de ombros. Não era Deus, só tinha memória mais aguda, não onisciência. Talvez mera coincidência, adicionou TNH, mas a coincidência não bate. Como explica a família Tan? Franziu o senho Teba. Especular é inútil. Apanhem um e perguntem. S. Fong limpou o sangue com um junco. Certo, urgente achar Tetan. Quando encontrarmos o forasteiro perguntaremos e tudo ficará claro. TT assentiu. Arrumem e continuem subir a montanha, ordenou TNH. Entendido, respondeu o grupo cansado. Eram todos produtos de cultivo, causando arrepios. Estás grávido? Perguntou preocupado TQ. A CHM contraiu a boca e disse zangado. Suspeita de ti mesmo, cabeça dura. Por que suspeitar de mim? Perguntou o Teco perplexo. A CHM quase enlouqueceu. Como pode um homem estar grávido? Ver estes cadáveres me enoja. Que monstro criou bestas canibais? Não terá sido cultivado pelos de cima, talvez altos cargos da nação Vien. Supus alguém. Não digas disparates, essas palavras podem custar caro. Repreendeu o outro. Já sei. De repente uma risa suave no ouvido fez-o estremecer. Senhor S., assustar assim pode matar as pessoas. Ele olhou e viu S. Fong e suspirou. Capítulo 1277. Perícia. O homem ficou carrancudo. Claramente foi ele quem se assustou. Como poderia fingir emoção? Chega, não adivinhe. O mais importante é achar o terceiro irmão e os outros, disse o quarto irmão sério. Sim. Responderam os demais. O grupo partiu novamente, desta vez mais cauteloso. O vento soprou, as tochas vacilaram como se fossem apagar, mas não apagaram. Só Fong olhou o chão ao redor, em sua mente formou um mapa tridimensional. Todos perseguem. O segundo irmão acelerou, sua respiração pesada, resistência caindo. Consegue aguentar? Só Fong perguntou. Se não, reduza o ritmo. Estou bem, sem problema. O segundo irmão insistiu. Atrás, a Shan e os outros gemiam por dentro, o mestre já corria com tudo, só podiam seguir rangendo os dentes. A senhorita Van é incrível, nem parece cansada. A Shan disse. Não subestime por ser moça, sua resistência está entre as melhores, comentou o oitavo irmão. Impressionante. A Shan disse. Ouça, quando sairmos poderá treinar com o mestre só, ficará assim. O sétimo irmão sussurrou. Ah, treino. A Shan e o nono irmão se animaram. Sim, 8.000 yuans por hora, garantido. O sétimo irmão falou. O quê? 8.000 por hora, muito caro. O nono irmão exclamou. Não é caro, acho justo. A Shan pensou. O nono irmão rangeu os dentes, odiando ricos. Você gasta demais,
embora seu salário não seja baixo. Achan brincou. Mestre Só, acho que podemos acelerar, eles ainda estão tranquilos. O quarto irmão sugeriu. Desta vez não houve conversa, apenas esforço total. Cric! Galhos estalaram sob os pés, pegadas caóticas mostravam desordem. Pare! O segundo irmão ordenou. As tochas se espalharam iluminando, alguns ficaram de guarda. Mestre Só, como está? Perguntou o quarto irmão. Algo aconteceu. O nono irmão e Achan agacharam, limparam folhas para cavar. Estranho, estas folhas e ervas foram colocadas aqui. Achan comentou, tirando facilmente. À luz do fogo apareceu barro cheio de pegadas e sangue seco. Cavem. Só Fong indicou. Sim. Achan e o nono irmão começaram a cavar com pás militares. Estas pás eram muito melhores que as que Só Fong usou antes. A terra foi aberta 5 centímetros, depois 10 ras. Uma pá atingiu algo mole. Tem algo embaixo. O nono irmão se animou. Continue. Só Fong falou. Sim. Cavaram com cuidado. Isto é, cabelo. Achan se arrepiou, a pá trouxe fios. Será que tem um corpo enterrado? O nono irmão engoliu. Provável, tire logo. O quarto irmão abaixou sem medo. Van An se escondeu atrás de Só Fong, olhando curiosa. Se tem medo, vire-se. Só Fong a consolou. Não tenho medo. Van An replicou. É um cadáver. A voz de Achan tremeu, jogou a pá, limpou a terra do corpo, rezando, não seja conhecido. Roupas estranhas, não são do terceiro irmão. O nono irmão murmurou, acalmando Achan. De fato não eram, sob o barro havia rosto desconhecido. Só Fong se agachou, pegou a mão, examinou feridas. O dedo usou o anel, era casado, a ferida mortal aqui, bala atravessou o peito destruindo o coração. Incrível, julgar tanto só com os olhos, como um perito. Achan disse admirado. Clique. Só Fong tirou foto com celular. Ah, ainda tem bateria. O quarto irmão perguntou. 5%, não dura. Só Fong respondeu e guardou. Pode gastar bateria para uma fusão. O quarto irmão animou. Pequeno quarto, não incomode, espere voltar. O segundo irmão falou. Certo. O quarto irmão aceitou. Só Fong riu, um fã louco, até agora pensando em fusão. Mestre Só, o que fazer com o cadáver? Perguntou o sétimo irmão. Os mortos merecem respeito, não sabemos quem é, enterre novamente. Só Fong falou. Para mim é vilão, certamente dos que nos perseguem. O quarto irmão bufou. Todos tinham rosto pálido e doente. O quarto irmão acrescentou. Não conhece este homem? Só Fong perguntou. Entre eles dois usavam capuz, devia ser um. O quarto irmão explicou. Capítulo 1278, Guerra de Guerrilha. É melhor enterrá-lo. Como disseste, os mortos devem ser respeitados. Quando outros descerem da montanha passarão por aqui, e o cheiro do cadáver será insuportável. Van An falou inocente. Faz sentido, então vamos enterrá-lo novamente. Só Fong respondeu suavemente. Sim. Tissio e Achan colocaram o corpo de volta e cobriram com terra. Que azar! Tito murmurou, ver o cadáver não era bom sinal. Sim. Vamos. Tini segurou a lança pronto para o perigo. Só Fong lembrou gentilmente, lembra, quando houver perigo não corras. Milímetro, não vou correr, não serei fardo. Van An acenou inocente. Hai hai. Ela sorriu feliz. Noutro lugar, no topo. A vegetação densa dificultava o caminho, ervas até a cintura, raízes e cipós bloqueavam. No escuro alguém avançava devagar. Titã parou e sussurrou. Como está Trinco 1? Está mal, a febre não baixa, o ferimento piora.
Tiluk falou rouco como ventilador velho. Ah! Titã abriu a boca, apenas suspirou. Terceiro irmão, sei o que queres dizer. Tiluk respondeu rouco, é meu irmão, não vou abandoná-lo. Milímetro, entendo. Titã respondeu sério. Continuamos? Tiluk perguntou. Titã olhou em volta e agachou na erva. Sussurrou, não, vamos descansar aqui, é bom esconderijo. Está bem. Tiluk suspirou e largou o trinco. O topo coberto de neblina, estrelas e lua pouco visíveis pelas ramas. Glu glu. O estômago de Titã roncou. Come ervas, se não nos matarem não devemos morrer de fome. Ele fez careta e mastigou amargo. Nós podemos comer, trinco não. Tiluk mastigou sem emoção, engolindo areia. Desiste, sem remédio ele não viverá. Titã suspirou, seu coração doía, também era irmão. Tiluk calou, Titã sabia que insistir era inútil. No fim morreremos e seremos irmãos no submundo. Titã brincou, lá veremos Akie e os outros. Terceiro irmão, com tua habilidade poderias escapar. Tiluk sério. Não abandonarias irmãos, eu fugiria só? Apenas precisamos hostilizar o inimigo, lutar em guerrilha, entendes? Sim, lutaremos em guerrilha. Tiluk sorriu forçado. Na verdade morrer agora não é perda, ao menos vingamos algo. Titã murmurou. Antes quase foram pegos, ele lançou a lança e matou um, ganhou distância. Não basta, precisamos matar mais dois. Os olhos de Tiluk brilharam de ódio, pensou em Akie, pequeno Tri, e Titu. A quarta irmã estará bem. Murmurou. Com sua força não haverá problema, mas sozinha na ilha é difícil. Titã disse. Melhor que seguir-nos sem esperança. Tiluk enfim disse. Sim, sem esperança. Titã fechou os olhos, a pistola caiu, sem balas inútil. Terceiro irmão, achas que alguém nos salvará? Tiluk perguntou. Achas possível? Titã murmurou cansado. Tiluk suspirou, possibilidade mínima. Dorme, logo amanhece, devemos esconder e seguir em guerrilha. Titã murmurou. Milímetro. O pico voltou ao silêncio, só folhas soando. Tiluk fechou olhos, ainda alerta. Nada acontecerá. Ele se disse, mas imagens dos irmãos mortos surgiram. Haverá milagre. 13. Sons estranhos os acordaram. Terceiro irmão, algo se aproxima. Tiluk sussurrou. Xi. Titã franziu a testa, sentou-se, o amanhecer mostrava formas. Olhou sobre erva, não viu inimigos, mas o barulho crescia. De repente a erva cedeu, algo investiu contra eles. Cuidado, não é humano. Titã disse, puxando faca. Não humano? Tiluk surpreso, seria fera? Da erva saiu um lagarto gigante, a língua vermelha apontava-os. Titã tenso, segurou a faca, era a primeira vez que via aquilo. Após a morte de Akie, o lagarto devorou o corpo, ele não sabia. SSSSSS. Sai. Tiluk lançou uma pedra e levou Trincon para trás. Capítulo 1279. A mente astuta. Tiluk segurou firmemente Shingang e recuou apressado, seguro sacou sua faca militar, preparado para lutar. Ambos estavam sérios, o lagarto gigante lançava a língua vermelha e fitava. O que fazemos agora? Tiluk perguntou rouco, devemos recuar. Não se apresse, não podemos mostrar medo, apenas finja. Titã respondeu grave. Assim. Tiluk imitou, batendo chão e galhos com a faca, fazendo barulho. O lagarto recuou, embora sua língua ainda vibrasse. Vamos. Tiluk suspirou aliviado quando saiu. Ande, não devemos ficar. Titã levantou a cabeça, pelas folhas viu o céu clareando. Certo. Tiluk não falou mais,
carregou Shengang e avançou. Perdeu tempo, mas alcançou o passo, limitado pelo peso, não era rápido. Droga, nunca tão miserável. Tchiluk sorriu amargo. Uf, uf. Titã ofegou. Quem não, mesmo diante irmã maior e segunda, nunca foi tão duro. Continue. Tchiluk não cedeu. Se irmãs estivessem aqui, tudo bem. Titã segurou parte baixa Shengang, cheio amargura. Tchiluk sentiu leve, zombou. Ah, com duas deusas aqui, inimigos morreriam. Verdade. Titã lembrou campo treino sob controle, corpo tremeu. Tchiluk suspirou, estranho, agora sinto falta ser atormentado por elas. Shengang certamente sente falta também. Titã mordeu lábios, distraído, quase tropeçou. Irmão Tan, acha Shengang pode resistir? Tchiluk ainda esperava. Você sabe resposta. Titã disse frio. Sim, sei. Tchiluk sorriu triste. Ambos calaram, avançando sem parar. Céu clareou, trilha abriu, névoa sumiu, sol e azul apareceram. Estamos acabados. Titã empalideceu. Céu azul e nuvens brancas eram belos, mas mortais. Sol significava sem cobertura, inimigos atrás, perigo extremo. Devemos voltar. Tchiluk olhou, só atrás névoa e floresta, resto aberto, sem esconderijo. Titã franziu buscando. Achei, à frente. Bang. Tiro soou, bala atingiu pedra nos pés de Tchiluk. Droga, corra! Titã praguejou, frustrado, truques inúteis. Como tão rápido? Tchiluk apertou dentes carregando Shengang, Titã com faca cobria atrás. Atrás vinham 4 perseguidores de preto, um mascarado, só olhos visíveis. Droga! Titã praguejou. Não desperdicem balas, restam poucas. O mascarado reclamou. Melhor matar todos, ordem superior. O alto magro falou. Sim, há cobaias de sobra. O jovem Olhos Fênix disse, mais novo, uns 26. Era mente astuta, armava armadilhas, via ilusões, controlava lagarto, rastreava. Não corram, não escaparão, sabem o que há à frente? Ele riu. Titã não respondeu, só correu. Tolos que não param até bater. Zombou. Espere, falta uma mulher. O mascarado disse. Falta uma, morreu sem notar. O barbudo riu. Capturem e saberemos. O jovem sorriu cruel. Vamos, caçar. O magro gritou excitado. Humanos como presas, pensar inflama sangue. O barbudo riu arrepiante. O jovem comentou, verdadeiros pervertidos. Você também, guiou besta contra estrangeiros, para despertar ferocidade, não? O mascarado zombou. Ah, esperto. O jovem admitiu, insetos atrás já mortos. Deve ser, informante relatou. O mascarado disse calmo. Então matem 3, depois dormir. O jovem sorriu, sem dormir dias, minha pele flácida. Pare de reclamar, seja forte. O mascarado rosnou. TSC. Ele bufou, correndo atrás. Droga, não escapamos. Titã olhou, barbudo e mascarado a menos 200 metros. Irmão Tan, vá, sozinho eu consigo escapar. Tchiluk ofegou, garganta ardendo. Capítulo 1280, Desespero sem fim. Vocês realmente querem ir juntos para o submundo? Tailu riu amargamente. Tosse, tosse. Shengang de repente tossiu 2 vezes, o rosto ficando pálido como se estivesse prestes a morrer. Shengang, aguenta mais um pouco, espera a gente ir embora e então podes ir. Tailu sorriu dolorosamente. Tai-san estava desesperado, seu último olhar fixo na encosta como se toda a rota de fuga estivesse cortada. Os 3 pararam na encosta e olharam para baixo, apenas névoa branca densa sem fundo visível e sem sinal do que havia abaixo.
Terceiro irmão, se saltarmos, há chance de sobreviver. Tai Lu agarrou forte o pulso de Shingang. Tem ao menos a altura de 8 andares, saltar será morte certa. Tai San afastou o olhar e olhou para os homens barbados que se aproximavam. Fujam, por que param? O homem alto e magro riu estranhamente. Quem são vocês? Perguntou Tai San friamente, não querendo morrer sem motivo. Você não sabe? O homem de olhos de fênix avançou, sobrancelhas franzidas. Devo saber. Respondeu Tai San friamente, perseguidos sem razão, ao menos deem uma explicação. Uma razão. O encapuzado riu rouco. Sim, uma razão. Tai San recuperou a calma, encarando a morte sem pânico. Uma razão para morrer. O de olhos de fênix fingiu pensar e sorriu misteriosamente. Desde que pisaram nesta ilha, seu destino foi selado. Por quê? Há algum segredo aqui que ninguém deva saber. Tai San franziu as sobrancelhas. Inteligente, de fato há um segredo, bem atrás de vocês, sob o penhasco. O de olhos de fênix sorriu com desdém. O que é? Tai Lu não resistiu e perguntou. Isto. Respondeu astucioso, mesmo que vão morrer, por segurança certas coisas é melhor não saber. Tai San rangeu os dentes, a morte ainda será obscura. Que pena, embora sua carne fosse boa em vida, mortos ainda podem alimentar meus tesouros. O de olhos de fênix riu cruel. Seus tesouros? O rosto de Tai San escureceu ao avaliá-lo. Claro, vocês já os encontraram. O de olhos de fênix zombou, não eram imponentes? São teus. Tai San percebeu, seu rosto piorou. O de olhos de fênix aplaudiu, inteligente, muito mais esperto que aquele irmão tolo. O encapuzado conteve a raiva, encarando. Não se altere, uma frase perde o controle, não é bom. Kabuquis. Disse calmo o homem de um olho. Li, parem de discutir. Suspira o homem alto e magro. Li era seu nome. Tai San sorriu ironicamente, esse nome te cai bem. Li escureceu e disse friamente, logo você se juntará aos insetos que morreram ontem. Não sei ao que se refere. Negou Tai San. Li explicou que os companheiros que vieram resgatar morreram ontem, devorados pelos tesouros. A notícia chocou Tai San e Tai Lu. Não crie esperanças. Li aplaudiu, apreciando o desalento deles. Parem de falar, terminem rápido para podermos dormir. Interveio o encapuzado impaciente. Certo, então atuem, não vou sujar minhas mãos. Li zombou com as mãos nos bolsos. Fiquem parados e calados. O encapuzado removeu o capuz e respirou o ar fresco. Seu rosto surgiu, cerca de 35 anos, com uma cicatriz da têmpora esquerda cruzando o nariz até a mandíbula direita. Ele não se importou, rosto pálido pela longa ausência de sol. Saltamos? Sussurrou Tai Lu tremendo. Não, mesmo que eu morra, quero cobrar algo que me devem. Disse Tai San friamente, com intenção assassina. Preparem as facas. O encapuzado parou. Cuidado. O barbudo também parou, receoso das facas de combate. Então sejam rápidos e limpos. O encapuzado riu sombriamente, sacou uma arma, desarmou a segurança e apontou para Tai San. A cor foi embora do rosto de Tai San, ele não teve chance nem para uma última aposta. Terceiro irmão. Tai Lu empalideceu e se lançou para proteger Tai San. Então eu vou. O barbudo fingiu sacar a arma. Saiam, esta presa é minha. Gritou o encapuzado. Presa? Tai San e Tai Lu arregalaram os olhos, injetados de sangue e cheios de desespero. Morram! O encapuzado sorriu e apertou o gatilho. O tiro ecoou no topo da montanha. Uma figura alta caiu, seus olhos ainda opacos, depois congelou em choque mudo. O céu azul e as nuvens brancas foram sua última visão antes que a escuridão o engolisse.